Uma das figuras mais odiadas dos Beatles de todos os tempos, se não a figura mais odiada, com certeza é o empresário Alan Klein. E é da história dele que a gente vai contar hoje. Então, roda a vinheta aí. Fala galera dos Beatles, vocês estão bom, né? Vamos contar a história do Alan Klein? Seguinte, o Alan Klein, o segundo empresário dos Beatles, ele nasceu no dia 18 de dezembro de 1931, em Nova Jersey, nos Estados Unidos. E ele nunca foi rico, né? Ele era filho de açougueiro e a sua infância foi dura ali em Nova Jersey, tendo que trabalhar desde cedo. Então ele começou a ser um cara vivido e o Alan Klein desde cedo tinha uma lábia muito boa. Ele sabia como conversar com as pessoas, sabia persuadir as pessoas. Ele se destacava nisso. Então, logo que os pais dele morreram, sobrou uma herancinha ali e o Alan Klein pegou esse dinheiro e investiu no ramo musical. Ele queria se tornar um empresário musical. Ele gostava muito de música, porém não tinha talento para cantar ou para tocar um instrumento, então ele decidiu que ele seria empresário musical. E ele foi batalhando, chegando ali de mansinho e conseguiu seu espaço dentro do cenário dos Estados Unidos. E seu trabalho foi tão bom que ele começou a ser falado até mesmo na Inglaterra. Bom, agora a virada de chave na carreira do Alan Klein começa em 1965, quando os Stones tinham perdido o seu empresário Andrew Long. Ele não morreu não. Ele foi demitido pelo Mick Jagger porque ele estava usando muita droga. Então o Mick Jagger precisava de um empresário novo, ouviu falar do Alan Klein e contratou. No começo, os Stones adoravam Alan Klein. Inclusive o Mick Jagger falou pro Paul McCartney assim, Paul, meu empresário é muito bom, nós estamos ganhando muito dinheiro. Aí o Paul falou, beleza, a gente tem o Brian Epstein, né, que é o melhor de todos. Porém, essa carreira dele com os Stones durou muito pouco tempo, porque diferente dos Beatles, cara, os Stones eram pessoas, né, com estudos, né, o Mick Jagger é formado em economia, então o Mick Jagger foi olhar as finanças lá e percebeu um rombinho, percebeu que o Alan Klein estava roubando os Stones. Inclusive tem uma passagem que o Mick Jagger, ele dá um soco na cara do Alan Klein num hall de um hotel, enfim, e o Alan Klein, pra você ter ideia como o Alan Klein estava sendo esperto em relação aos Stones, toda vez que os Stones vendiam um single, por exemplo, Satisfaction, toda vez que os Stones vendiam Satisfaction, uma parte iria para o Alan Klein. Só para vocês entenderem como o Alan Klein era um cara inteligente. E o Mick Jagger demitiu o Alan Klein. Beleza. Aí, o John Lennon deu uma entrevista falando, tempos depois, falando que os Beatles iriam falir em 6 meses porque eles não estavam se encontrando depois que o Brian Epstein morreu. O Paul McCartney até tentou ser esse empresário, mas estava muito sobrecarregado, então John Lennon falou, não vai ter como, nós vamos falir. Então o Alan Klein foi e chegou no John Lennon e falou, John Lennon, vamos conversar aqui, vamos fazer um bem bolado aqui, quero trabalhar para vocês. John Lennon ficou muito animado com o Alan Klein, lembrando que, como eu tinha dito, o Alan Klein era um cara que sabia persuadir alguém. E o John Lennon concordou. Beleza. Aí o Alan Klein assumiu os Beatles, como você sabe, os Beatles ganharam dinheiro tal, porém o Alan Klein estava roubando os Beatles também. Como vocês sabem também, o Paul McCartney foi contra, queria que o sogro dele fosse o empresário e tal, cuidasse do dinheiro, mas o John persuadiu os outros 6, porque na época o John estava sempre contra o Paul. Se o Paul falasse que a Yoko era bonita, era capaz do John terminar com a Yoko porque o Paul falou que ela era bonita. Então, tudo que o Paul falava, o John era contra. O John convenceu o Ringo e o George a assinar com o Alan Klein. Tem até aquela célebre foto, né, que tá todo mundo feliz e o Paul com o dedo assim, né? Tempos depois, o Paul McCartney estava certo. Descobriram também que o que o Alan Klein estava fazendo com os Stones, ele fez com os Beatles, roubaram os Beatles também. E se os Beatles estavam ganhando dinheiro, era para os Beatles ganhar muito mais dinheiro se não fosse o Alan Klein. Para vocês terem uma ideia, como o Alan Klein era pilantra, sim, pilantra, eu vou contar uma historinha para vocês, não sei se vocês sabem, mas o George estourou, talvez
a música do George de carreira solo que mais fez sucesso foi My Sweet Lord. E vocês sabem também que o George teve um problema com My Sweet Lord, porque foi acusado de plágio. Então o que o George falou? Pô, tô com um problema. Ô Klein, faz o seguinte, vai lá nos Estados Unidos e olha a situação de My Sweet Lord, porque a música My Sweet Lord estava sendo acusada de plágio daquela música It's So Fine, que eu acho que era um plágio sim, beleza. O que o Alan Klein fez? O Alan Klein olhou a situação e falou assim, não, realmente é um plágio. Então, em vez dele falar pro George, para rapidamente resolver, o Alan Klein vai, olha como o Alan Klein é pilantra, o Alan Klein vai e compra o direito de It's So Fine e processa o George Harrison. Olha só, o Alan Klein foi lá para resolver um problema, ele comprou esse problema e com esse problema ele processou o George Harrison. Então, em 1981, no dia 26 de fevereiro de 1981, George Harrison pagou uma bagatela de $587 mil para o Alan Klein. E a gente pode ver, né, como o Alan Klein era pilantra. Tem até uma foto do George, põe aí, o Paulo vai colocar a foto do George Harrison segurando o Alan Klein pelo pescoço. Bom, pós-Beatles, o Alan Klein ficou milionário, mas ele ficou muito marcado por essas... Pô, foi empresário dos Stones, saiu obrigado, os Stones acusando de roubo e ele tendo direito de músicas como Satisfaction. Saiu dos Beatles, o Paul McCartney acusando ele de roubo, Paul McCartney provando que estava certo e ele ainda processou o George Harrison com uma música que era plágio da música que o George Harrison fez. Então, depois disso, o Alan Klein não fez muito sucesso como empresário musical, mas também não precisava, porque ele ficou milionário. Então, em 2009, o Alan Klein morreu aos 77 anos, vítima de um mal de Alzheimer, né? O Alan Klein já não estava trabalhando tanto, ele cuidava de alguns negócios próprios, mas nada do mundo da música. Depois dos Beatles, para falar a verdade, ele não fez mais nada, não. Ele cuidou mais de coisas próprias, de copyrights de músicas que ele tinha, né, de vendas. Ele deixou mulher e 3 filhos, né? Hoje, os filhos dele e a mulher moram em Nova York. Eles vivem da herança que o Alan Klein tem. E lembrando que sempre, toda vez que você vê que os Rolling Stones lançaram alguma coisa de Satisfaction, por exemplo, vou dar um exemplo que é a música mais famosa, de Satisfaction, lançou um vídeo promocional, lançou um disco novo que tem Satisfaction, uma parte vai para a família do Alan Klein. Então, essa é a história de Alan Klein, o empresário mais polêmico da indústria da música mundial. Valeu, galera, até a próxima, tchau.